Foi nessa época que os porcos de repente se mudaram para a casa grande e passaram a morar lá. De novo, os bichos pareceram recordar que uma resolução contra isso fora aprovada nos primeiros dias, e outra vez Papudo foi capaz de convencê-los de que não era esse o caso. Era imprescindível, disse ele, que os porcos, sabidamente os cérebros da fazenda, tivessem um lugar tranquilo para trabalhar. E viver em uma casa era mais adequado à dignidade do líder, pois nos últimos tempos ele passara a se referir a Napoleão com o título líder, do que um mero chiqueiro. No entanto, alguns dos bichos ficaram perturbados ao saber que os porcos não só faziam as refeições na cozinha e usavam a sala de estar como área de recreação, mas também dormiam nas camas. Cravo resolveu o assunto como de costume com o seu Napoleão tem sempre razão. Mas Canela, que tinha a impressão de se lembrar de uma resolução definitiva contra Camas, foi até o fundo do celeiro e tentou decifrar os 7 mandamentos que estavam ali escritos. Sentindo-se incapaz de ler mais do que algumas letras separadamente, foi buscar Muriel. Muriel, disse ela, leia-me o 4º mandamento. Não diz alguma coisa sobre nunca dormir em uma cama? Com alguma dificuldade, Muriel soletrou tudo. Diz que nenhum animal dormirá em uma cama com lençóis, ela pronunciou por fim. Curiosamente, Canela não se lembrava de que o 4º mandamento desculpe. Curiosamente, Canela não se lembrava de que o 4º mandamento mencionar lençóis. Acho que a edição está um pouco estranha aqui, né? Não se lembrava de que o 4º mandamento mencionava lençóis. Mas, como está escrito na parede, devia de estar correto. É interessante, né? Geralmente se faz essa crítica, como está escrito na parede, a crítica usando a comparação aqui, a religião, né? Como está escrito na Bíblia, devia de estar correto. Mas perceba, não precisa ser só para esses lados que a crítica pode ir. A crítica pode ir, mas, como disse o especialista, lembre-se, o especialista é um novo religioso, né? É o nosso diretor espiritual. Mas, como diz o especialista, deve estar correto. Mas, como diz o psicólogo, deve estar correto. Mas, como diz o famoso jurista, deve estar correto. Eu nunca esqueço uma discussão que eu tive, uma pequena discussão com uma amiga minha, e eu lembro que eu estava falando sobre a criminalidade, etc, etc. E aí o argumento final dela, né, falar, mas veja bem, você nem estudou criminologia, que eu acho que era a área, né? Criminologia, e você quer falar sobre isso, né? Bom, no momento, é claro que eu não respeitei isso, é simplesmente um argumento de autoridade, né? Mas me calei em relação à criminologia. Foi tempos depois que eu fui saber por uma outra pessoa que a criminologia ela é completamente enviesada ideologicamente, né? E aí, é claro, você tem uma determinada ideologia que gera uma ciência, é, e aí você dá o estatuto de ciência. Bom, está escrito na parede do celeiro, né? Foi o próprio doutor fulano de tal que falou isso. Ou melhor ainda, né? Coloca-se como se fosse uma coisa abstrata, é a própria ciência criminológica que fala isso, né? Então perceba, não precisa a gente pensar, porque tem cara aqui de religião, né? Não precisa a gente pensar nessa crítica somente como uma coisa religiosa. Até porque a estrutura aqui é de religião, 7 mandamentos, o nome, né, etc. Mas, repare bem, é uma coisa completamente leiga, né? Ninguém aqui usa o argumento de Deus, ninguém aqui usa o argumento de inferno. Pelo menos não muito, né? Daqui a pouco a gente vai pensar sobre inferno e céu. Ahn, então,
Se disse a empresa de checagem de notícias, deve estar correto. É, foi colocar todo o assunto. Bom, deixa eu ver aqui. Diz que nenhum animal, tá, tá, tá. Curiosamente, Canela não se lembrava de que o quarto mandamento mencionasse lençóis, mas, como estava escrito na parede, devia estar certo. E Papudo, que por acaso passava ali naquele momento, acompanhado de 2 ou 3 cães, foi capaz de colocar todo o assunto em sua devida perspectiva. Então vocês ouviram, camaradas, disse ele, que nós, porcos, agora dormimos em camas da casa grande? E por que não? Vocês não imaginam de certo que alguma vez existiu alguma lei contra camas, imagino? A cama significa apenas um lugar para dormir. Uma pilha de palha em um estábulo também é uma cama. A regra era contra lençóis, que são uma invenção humana. Tiramos os lençóis das camas da casa grande e dormimos entre os cobertores. E são camas muito confortáveis também, mas não mais confortáveis do que precisamos, posso garantir, camaradas, com todo o trabalho intelectual que temos de fazer hoje em dia. Vocês não nos roubariam nosso merecido repouso, não é, camaradas? Não nos deixariam cansados demais para cumprir os nossos deveres. Certamente nenhum de vocês deseja ver Jones de volta, não é mesmo? Repare essa técnica maravilhosa e cruel, ou maravilhosamente diabólica, que é você cria um inimigo qualquer e você coloca nesse inimigo qualquer ah, qualquer crítica à sua ideia, você coloca nesse inimigo, né? Isso não é restrito para um lado político, né? Lembre-se, há um ano atrás, né, que você tinha os dois extremos do espectro político, cada um criando o seu Mister Jones, né? A esquerda criando o Mister Jones da ditadura, né? Então, qualquer coisa que fosse contra as ideias da esquerda, ela usava a ideia do fascismo, né? Fascismo nunca mais, ditadura nunca mais, e assim por diante. E é claro que é um argumento estúpido, em vários momentos aplicado, né? Porque a gente estava falando de uma atitude específica e se cria um Mister Jones, né? Mas lembre-se que a direita também não fez diferente com a história do comunismo, né? Então, repare, o que as duas têm em comum? As duas têm em comum em não descer no âmbito específico das ideias em questão, do debate em questão. Esse ponto aqui, né? Não, você simplesmente pega, esquece desse ponto específico e fala, ó, você não quer o comunismo, quer? Ou você não quer o fascismo, quer? Você não quer a ditadura, quer? Ah, novamente, não estou me referindo às ideias específicas que podem ser de matiz comunista ou fascista, não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo à generalização, à simplificação, à criação do Mister Jones. Esse que é o problema. Lembre-se, eu não sei qual que é o teu aspecto político, mas o teu maior inimigo é a burrice. Ok? Você, como um intelectual, ou como uma pessoa que gosta do conhecimento, se você não gosta da palavra intelectual, porque eu gosto de usar a palavra intelectual simplesmente como uma pessoa que gosta do conhecimento e busca o melhor do conhecimento, o teu inimigo não é, bom, um candidato específico, um político específico, um professor específico, um filósofo específico, embora essas pessoas possam personalizar aquilo contra o que você está lutando, mas o teu inimigo real é a estupidez, quer ela esteja aonde ela esteja. Certamente nenhum de vocês deseja ver Mister Jones de volta, não é mesmo? Os animais tranquilizaram-no a esse respeito, e nada mais foi dito sobre os porcos dormirem nas camas da casa.
E quando, alguns dias depois, foi anunciado que a partir de então os porcos se levantariam 1 hora mais tarde que os outros bichos, também não houve reclamação. No outono, os animais estavam cansados, mas felizes. O ano fora difícil e, mesmo com a venda de parte do feno e do milho, os estoques de alimentos para o inverno não eram muito grandes. Mas o moinho compensava tudo. Já estava quase pela metade. Depois da colheita, houve um período de tempo bom e os bichos trabalharam mais do que nunca, pensando que valia a pena andar para lá e para cá o dia todo com blocos de pedra, se assim conseguissem fazer as paredes subirem mais alguns centímetros. Cravo até saía à noite e trabalhava sozinho por 1 ou 2 horas à luz da lua cheia. Nos momentos de folga, os bichos davam voltas e mais voltas ao redor do moinho semi-acabado, admirando a resistência e a solidez de suas paredes e maravilhando-se por terem sido capazes de construir algo tão imponente. Somente o velho Benjamin se recusava a entusiasmar-se com o moinho de vento, embora, como sempre, não fizesse nada além de algum comentário enigmático sobre os burros viverem muito tempo.